Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMCast, episódio número 5. Quem vos fala aqui é o Luiz Gotti e eu serei o facilitador de mais um bate-papo aqui do nosso CMCast. O tema de hoje vai ser sobre as vantagens e desvantagens da mediação online. Vamos falar também sobre o mercado da mediação e para isso nós trouxemos dois convidados super especiais, sendo que uma das convidadas... Ah, meu Deus. É a terceira vez que você veio aqui. Maria Eugênia, Olha seja muito bem-vinda de novo. Já tô assim, super à vontade aqui, né? Já tô mandando quase na mesa. E é bom lembrar também, ó, a Maria Eugênia, ela é advogada, especialista em direito das famílias, pós-graduada em mediação de conflitos aqui no CM, supervisora do nosso estágio e tutora do curso teórico de mediação judicial. Judicial, exatamente. É isso mesmo? É bom repassar aí esse currículo cheio. Na última vez eu falei tudo do seu currículo. Foi, a gente pode dar uma diminuída conforme a gente vai falando. A gente ficou 2 minutos, 3 minutos falando só do seu... Né? Nossa. E temos também aqui o nosso professor Luiz Felipe. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou aproveitar e também falar um pouco aqui, ó, resumidamente. Depois a gente vai ter outra oportunidade para falar todo o seu currículo lindo, bonito também, ficar 4, 5 minutos falando aí do seu histórico. Acho que Eita, gente. Tem. Especialista no mercado de mediação, e vamos falar sobre isso, sobre o mercado de mediação hoje. Marketing para mediadores. Professor do nosso curso de mediação internacional aqui do Centro de Mediadores. É isso mesmo. Bem resumido? Sim. Seja bem-vindo a primeira vez, Luiz Felipe. Muito obrigado. Que coisa boa, maravilha. Gente, antes de a gente começar a bater esse papo, eu vou reforçar aquele comunicado de sempre. É muito importante que vocês sigam a gente aqui no YouTube, também, lógico, no nosso Instagram. Mas no YouTube a gente está com uma meta, a gente falou isso no último podcast, e tem uma meta de alcançar 10 mil seguidores. Eita. Até o final de agosto. Acho que a gente está batendo os 8 mil, sabe me dizer? Alguém aí por trás sabe me dizer? Estamos em 7.851. 7.851. Vamos até lá o final. curtir, compartilhar, pessoal. É, isso aí. Cara, gente, compartilhe para amigos, pessoas que têm a ver com mediação, com o profissional do futuro mesmo, sabe? Hoje em dia, que é um profissional mais sistêmico. E também falamos muito de constelação e por aí vai. Então, é muito importante que vocês sigam a gente aqui no YouTube. E vai ficar recebendo as notificações quando a gente tiver uma live, um podcast bacana como esse, e vocês vão receber, certo? E curte já esse vídeo. Já baixa aí, ó, se você estiver vendo com a gente aqui ao vivo, já baixa aí o chat, dá uma curtida nesse vídeo para ele distribuir para mais pessoas. Combinado? Hoje, em termos de nota, é isso. E aí, gente? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa mediação online, sobre o mercado de mediação. Vamos falar. Até anotei aqui, ó, já tem aqui tudo anotadinho. E vou começar com uma pergunta que é muito frequente aqui. E aí a gente vai e destrincha o resto. Certo. A pergunta que a gente recebe muito aqui é sobre a diferença entre a mediação e a conciliação. Sim, é Faz uma sentido a dúvida separação. muito frequente. Faz muito sentido. Principalmente porque quem está iniciando esse caminho, né, pessoal? É muito bom saber a diferença, né? Do que é cada um. Então, vejam que a conciliação, ela é um procedimento mais tranquilo, mais simples. É o que a gente faz quando, por exemplo, tem uma batida de trânsito. As partes não precisam ter... As pessoas, né? Eu não gosto muito de falar as partes, que fica muito impessoal. As pessoas não têm um relacionamento anterior, né? E a conciliação pode ser uma etapa da mediação. E a mediação, ela é mais aplicada para quem tem uma relação continuada. Então, relação de família, de amizade, vizinhança, trabalho, né? E é um procedimento de facilitação de diálogo. Na conciliação, né, Luiz, você me corrige se eu estiver errada, mas o conciliador pode interferir, sugerir soluções, né? E o mediador não, a gente facilita a comunicação, a gente é um canal para que as pessoas realmente cheguem a um consenso, a uma solução, né? Perfeito. A conciliação entra como uma etapa mais... É um processo, assim, né? Mais simplificado ali, que a gente vai tratar de questões mais rotineiras, uma batida de carro, uma dívida, um contrato, alguma coisa assim, uma coisa rapidinha ali, que a relação entre as partes não é tão profunda assim, né? E na mediação a gente vai se aprofundar mais, a gente vai usar ferramenta, a gente vai usar mais tempo, né? Então, o que a gente faz normalmente nos tribunais é conciliação, né? Quando vem empresa ali, quando vem pessoas para resolver questões do dia a dia, assim, né? A mediação a gente vai trazer
mais ferramentas, a gente vai trazer uma profundidade, uma complexidade maior pro Porque a gente busca processo, entender né? a pessoa, né? Exatamente. A gente busca entender o que trouxe Os ela, motivos, os valores, as tudo que tá por trás, né? A gente trabalha muito em reconhecer as necessidades daquela pessoa, né? Isso na mediação. Na mediação. Na conciliação, a gente tenta resolver aquele problema, às vezes, superficial. E na mediação, a gente quer conhecer a história dela. A gente quer saber o que passou com ela, por que ela tá ali. A gente tem muita dificuldade em se comunicar. Então, a gente, às vezes, pede uma coisa e não sabe o que está pedindo. E a mediação, ela entra para tentar reconhecer o que a gente chama de interesse. Exatamente. Né? Quando E Pode falar. é muito importante reconhecer a diferença desse processo, porque a maioria das vezes não vai caber o outro em um caso. Tipo assim, você Sim. pega uma situação de conciliação e você tenta aplicar a mediação, não vai encaixar. Não vai sabe? As encaixar partes vão ficar, mas por que direito. você tá querendo saber da minha história, da minha... Eu só bati o carro, né? E da mesma forma o contrário, se a gente pega um divórcio ali, um caso mais complexo Sim. e tenta trazer só para a parte ali da em família, negociação, né? não O funciona tribunal, também, né? Como você trouxe a questão da conciliação no tribunal, o tribunal também trabalha muito a mediação nas varas de família, vara de infância, né? A justiça restaurativa trabalha na parte criminal. Então, relacionamentos de divórcio, visita, guarda, geralmente se usa a mediação. É indicado que se use a mediação porque as pessoas vão ter uma relação depois dali, né? Então, é o que a gente chama de relação continuada. Então, a mediação é mais profunda do que a conciliação. Pode falar que quando o conflito é maior ou mais profundo, o conflito tem relações maior entre as partes? Isso, mais Tende a ser complexo, né? mais Como complexo, o professor Daniel eu gosta de diria. dizer. Assim. É mais complexo mesmo. Mas na prática, no processo, o que muda? Sabe? Quando a gente vai fazer uma conciliação, como que é o processo? Assim? Estou querendo visualizar na prática esse momento. Por exemplo, batida de carro, bateu o carro. E aí? Como que é esse conversa? Tem o conciliador que vai começar a ouvir as partes rapidamente, o que aconteceu é isso, e tenta resolver de forma bem simples, é isso. Isso, eu vou usar menos ferramentas, eu vou tentar me aprofundar menos nas questões subjetivas daquele conflito, vou focar mais nas objetivas, né? No fato, o que aconteceu, o que a lei diz sobre aquilo, o que as partes querem que seja feito ali. Basicamente isso, né? Nas partes mais objetivas ali, né? Essa é uma das principais diferenças. O conciliador pode sugerir alternativas, soluções, ele participa do procedimento de negociação, da fase de negociação. Por isso que a gente fala que é uma questão mais superficial, né? É um bate-papo, e aí o conciliador ele pode sugerir, ele conversa e tal. E na mediação, o mediador não pode sugerir. A gente é um canal de comunicação, de facilitação do diálogo. Né? Então, essa é basicamente a diferença no procedimento. Porque etapas são muito parecidas. Você escuta um lado, você escuta o outro. E aí você tenta chegar numa solução, né? Então, em questões de etapas, são muito parecidas. Mas o mediador, ele se preocupa com o bem-estar daquelas pessoas. Ele se preocupa com... aconteceu alguma coisa na sua vida hoje, por exemplo, que pode influenciar aqui na sessão, né? Então... Já sei, acho que minha dúvida vem mais na questão até de essa diferença de extrajudicial, judicial, sabe? Que também é outra questão, é outro quadrante. É uma né? questão que sempre vem também, né? E também é uma pergunta muito frequente que a gente recebe aqui, né? Pessoas que estão começando a conhecer a mediação e tudo mais. Vem também essa pergunta muito. Falei, mas aí, o que eu tenho que me formar em quê? Né? A gente tem que fazer essa pós-graduação, tem que fazer essa especialização judicial, como que é essa história? E aí vem esse meu questionamento. Essa diferença aí entre judicial e extrajudicial, quando se aplica o extrajudicial, o advogado também pode aplicar uma extrajudicial, tem que ser advogado, essas dúvidas meio básicas assim. São bastante, né? Sim. Então você fala do extra, eu falo do judicial. Nos cursos eu gosto de mostrar um quadrante que organiza bem essas ideias. Eu acho que eu vou tentar transmitir aqui por áudio, talvez não vai ficar tão claro assim, mas depois a gente pode disponibilizar também. Então começa assim com a conciliação extrajudicial, né? Então quem pode ser conciliador extrajudicial? Qualquer pessoa pode ajudar outras pessoas a resolver problemas simples do dia a dia, né? Mesmo que não tenha uma formação, mesmo que não tenha nada, né? A lei dá esse parâmetro. Se a pessoa fez alguns cursos ali, estudou um pouco de CNV, que ela já pode ajudar pessoas a resolverem seus problemas, né? Extrajudicial, ali fora da justiça, do ambiente judicial. Depois entra a mediação extrajudicial,
que é a mesma coisa, é fora do ambiente do tribunal, e também é uma coisa mais profunda ali, que não vai ser no tribunal, e como a gente falou, vai ter aquelas características da mediação, né? Depois entra a conciliação judicial. É a conciliação judicial que eu já vou fazer esses acordos mais rápidos, mas no ambiente do tribunal. E depois vem a mediação judicial. O que é essa escala que eu estou falando? É meio que uma hierarquia mesmo. Porque quando eu faço um desses da frente, eu já sou considerado todos os de trás. Então, se eu faço conciliação judicial, eu já sou considerado mediador extrajudicial e conciliador extrajudicial. Eu já tenho as ferramentas e conhecimento para fazer o extra, né? Para fazer todos. E a mediação extrajudicial, a conciliação extrajudicial, você trouxe a questão dos advogados, né? O advogado, ele faz conciliação extrajudicial o tempo inteiro. Quando ele recebe o cliente, quando ele recebe as outras partes, quando ele faz reuniões. Isso é a conciliação extrajudicial, né? E extrajudicial por quê? Porque não está no tribunal. E a parte da mediação extrajudicial é muito legal também, porque é qualquer pessoa com uma formação de 2 anos que pode fazer, porque isso é uma dúvida que surge bastante também. Né? Qualquer ensino superior formado há 2 anos. Qualquer área, não importa. Qualquer área, né? Eu tenho um aluno que é enfermeiro, né? Pode ser dentista, nutricionista, médico. Qualquer coisa. Então não precisa ser advogado. Não precisa ser advogado, né? É uma dúvida bem frequente. Mas quando o advogado, ele passa a conhecer as ferramentas da mediação, e aí ele pode aplicar tanto no judicial, nas audiências dele, como ele também passa a atuar dentro do escritório, com os seus familiares, em qualquer relacionamento, né? E isso é muito legal de trazer, porque é o que a gente chama da advocacia colaborativa. Então, na mediação, a gente deseja muito os advogados colaborativos que tenham as ferramentas da mediação, porque eles auxiliam muito, né? Convém dizer também que a gente não dá orientação jurídica. Então, como você realmente não precisa ser advogado para ser mediador, nem todo mundo sabe as questões jurídicas envolvidas naquele procedimento, e quando a gente está no tribunal, o mediador também não pode, né? A gente não dá orientação jurídica. E para nós, por exemplo, eu que sou advogada e mediadora, é uma desconstrução que eu tenho que fazer todos os dias, porque eu não posso dar orientação. Mas o advogado que fez o curso de conciliação, fez o curso de mediação extrajudicial, fez o judicial, ele tem ferramentas suficientes para agir como um agente de mudança mesmo, né? E acaba sendo até, então, um grande diferencial e essencial para um advogado também, né? Super. Com certeza. Resolve as questões muito mais rápido, às vezes não precisa chegar não chegar no judiciário. Mas eu acho que também é importante a gente dizer que muita gente acha que a mediação é uma forma de desafogar o judiciário. É um benefício, uma consequência. Mas não é o objetivo. Não é o objetivo. Entende? Acaba sendo uma consequência, mas não é o objetivo. Perfeito. Isso é uma coisa, um espaço que a gente foi ganhando, né? Sim. Realmente a gente começou, a gente pode negar que começou a mediação, o incentivo da mediação pelo poder público foi para desafogar o judiciário. Tava em desespero lá, a gente precisa fazer alguma coisa para poder resolver esse processo. E aí botou a mediação, mas aos poucos foi vendo que a mediação tinha mais eficiência do que o processo tradicional, né? Então, aos poucos a gente foi ganhando esse espaço. Inclusive, hoje a mediação nem é considerada também mais uma atividade auxiliar da justiça, é uma atividade fim do tribunal também, sabe? Bom. Então, é um espaço que a gente tem ganhando aí que está com muita força, e por isso essa necessidade de os advogados, de os profissionais que atuam com essa área se atualizarem, porque é um movimento que não é mais do futuro, né? Do presente. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Tá, daqui a pouco a gente vai falar isso na parte um pouquinho mais do mercado. Saber como você está enxergando isso, né? O que é possível fazer, alguém que está fazendo os cursos, pós-graduação, a nossa pós-graduação, fazendo a formação e tudo mais, saber onde dá para executar mesmo, assim, né? Na prática. Sim. E aí, e com a pandemia, e com essas... Ficou muito mais forte agora essa questão do online, né? Qual a diferença ali do presencial e o online? O que você sente de diferença? Eu acho que o nome já diz um pouco, né? Assim, a mediação presencial, ela acontece realmente igual a gente está aqui, né? Isso aqui, se a mesa fosse redonda, já poderia ser uma mediação, né? Mas a questão da pandemia... Já existiam lugares, né, Luiz? Assim, já existiam empresas fazendo mediação online extrajudicial antes da pandemia. É bom esse, gostoso, né? Sim, acho que tem que botar mais aqui. Eu sou apaixonado nesse aqui de queijo. O chocolate.
Fica à vontade. No último podcast eu pedi até... Desculpa, rapidinho. Não, tranquilo. Até pro Vitor ficar filmando, dando foco, zoom nos nossos dentes pra ver se consegue pegar. Não a faça sujeira, isso, sabe? Vitor. Ai, que horror. Não, vamos ter que marcar, né? Tem que marcar o podcast. Ficar falando assim, ó, com boca aberta, né? Eu bastigando com boca aberta. falando. Nossa. Ai, meu Deus. Das coisas pequenininhas que é pra comer mesmo. Depois você tira um pouquinho desse ar-condicionado. Não precisa apagar, não. É só aumentar um pouco a temperatura. Aí, pronto. Mas não, vamos lá, desculpa. Então, Prosseguindo. e aí você trouxe a questão da pandemia, que foi muito Isso. interessante, porque o tribunal passou a ter um núcleo virtual permanente, né, gente? Isso eu tô falando Distrito Federal, né? Não consigo falar sobre o país inteiro, Tá. né? Vou pegar esse exemplo. Mas isso foi depois da pandemia, né? Durante esse período que a gente ainda tá, né? Então, essa questão do online ficou mais permanente em relação na pandemia. Mas já existiam extrajudicialmente locais que já faziam mediação online, né, Luiz? Sim. E a diferença é essa, que o online a gente faz por aplicativo, totalmente online, né? E o presencial é isso aqui, é esse contato, engraçado que ver o comportamento. esse nosso momento né? agora é meio híbrido disso, né? Porque estamos É aqui meio presencial, mas quem tá híbrido, acompanhando a gente tá aham. online. É isso mesmo. Verdade. E uma coisa muito interessante, assim, que eu gosto sempre de estar atento aos movimentos do mercado, à inovação. E antes de começar a pandemia, eu já falava pra gente ficar atento na mediação online, porque ia ser uma tendência, mas o que Verdade. falava era, não, mas É isso não verdade. funciona, não tem Olha como. só. Não tem como, porque a gente vai não dar certo consegue isso, a gente não enxergar consegue. como é que fala? A comunicação não verbal, Sim, né? A gente não gente. consegue, sabe? Então, apesar disso, né, já entrando um pouquinho já no assunto do podcast, ser, de certa forma, uma desvantagem do online, né? Esse contato físico, é super possível Sim. a gente fazer online e perceber se a pessoa tá bem, se ela não tá bem, o que tá incomodando, porque o corpo fala muito, né? E a Entendi. gente Você vê menos o corpo. vê menos, mas Mas mesmo ainda assim consegue ver você muita consegue coisa. perceber Sim. algumas coisas. A gente percebe que a conexão ela não depende da presença física, né? A gente consegue se conectar com pessoas mesmo estando Isso. longe, assim, também. Mas não conectar na tecnologia, né? O conectar do... Exatamente. Da tecnologia também, né? É porque Mas às vezes essa ela conexão atrapalha, né? emocional, né? Essa conexão humana. E a pandemia veio para acelerar isso, né? Assim, a gente não teve Verdade. opção. A gente não tinha o verdade. que fazer. Então, a gente teve que se virar. Inclusive, a pandemia veio muito para acelerar muito esse processo, né? Da questão de remoto, da questão online. E aí surgiu a mediação online como um tema principal dessa pandemia, né? Porque tinha os processos para ser resolvidos, tinha os casos para ser resolvidos e o online era a única opção. E eu acho que a gente até se adaptou bem rápido, né? No geral, assim, o achei tribunal se também. adaptou bem rápido, criou um novo sistema ali, criou um novo núcleo e as coisas começaram a funcionar ali e deu certo, E né? funciona muito Funcionou bem. muito bem. Funciona muito bem. A minha experiência, assim, hoje com a mediação online no dia a dia é que dá super certo. Sim. A gente consegue fazer tranquilamente. Tem que ter uma boa conexão de internet. São novos desafios, São né? novos desafios, né? Mas dá super certo. Então, assim, a mediação online funciona? Funciona. Funciona perfeitamente. Uhum. Né? E tem as vantagens. Quais são as vantagens, por exemplo? De facilidade de locomoção, de encontro, resolver, né? Ganho de tempo. Isso, acho que dá pra gente pensar, né, de vantagens e desvantagens. Assim, as vantagens, eu diria que é essa facilidade. Também é mais fácil eu clicar num link ali do que eu me deslocar até o tribunal, assim, né? Isso. Na média da população, não vou dizer para todos, mas na média é bem mais fácil eu clicar no link, abrir ali a chamada e participar ali Sim. da sessão, né? Outras vantagens também, eu posso me conectar com pessoas de diferentes estados. Por exemplo, ano passado eu estava no Acre fazendo Eu lembro, As amigo. Eu lembro. fazendo as mediações lá com galinha, com todo mundo. Com as crianças na praça. É mesmo. Sim. E Mas com era legal os passarinhos, no fundo. os Eu passarinhos achava no legal fundo, quando os tinha passarinhos toda uma cantavam. ambientação, assim, né? Tava meio selva, fazendo né? mediação com pessoas de outro país, então deu essa globalidade ali, né? Sim. O que mais tem de vantagens? Olha, vantagens pra mim, assim, sou da área jurídica, né? Então, uma grande vantagem pra mim é o acesso à justiça mesmo. Legal, Né? perfeito. Como você falou, né? Eu sou advogada e tal, mas no podcast anterior a gente falou que eu trabalhei no tribunal um tempo, né? Isso. Tribunal de Justiça em Rondônia. E assim, Rondônia tem Brasília você tem várias cidades satélites, você tem várias realidades.
Mas em Rondônia você tem uma realidade um pouco diferente do restante do país, né? O Acre, né? Os estados do norte, em que você tem a capital e uma cidade que é a 300 quilômetros ali, 200 e poucos quilômetros, as pessoas têm que pegar barco, né? Para poder chegar na audiência. Já tive muitas experiências mesmo de pessoas que tinham que chegar na cidade um dia anterior para poder chegar no horário da audiência que era de manhã, ou não conseguiam chegar. E essa facilitação do acesso à justiça, para mim, é uma das maiores vantagens que existe. Porque se você está num local em que você tem rede de internet, você consegue acessar, você consegue participar, né? E o próprio Código de Processo Civil, que foi reformulado em 2015, ele traz essa questão da mediação, da solução consensual dos conflitos como uma norma fundamental do processo, né? Então, se você tem rede, né, se você consegue, se você tem um celular, lógico que o acesso a essas tecnologias, infelizmente, não é unânime ainda, né? Mas já facilitou muito para aquela pessoa que ou pega barco, ou pega um ônibus e tinha que separar um dia inteiro de trabalho para poder resolver uma questão na justiça. Isso, sabe? Na prática você vê já. Já vê isso claramente. Você consegue ver as pessoas super. Não existe você não enxergar isso, né? E tirando que a pessoa pode fazer do seu conforto de casa, que pra gente é muito bom, né? A ambientação é muito importante isso também, né? Porque o ambiente de tribunal tem um peso. Tem um peso, Você sabe né? como chegar lá, né? Acha que vou ser preso, sabe? Tem toda essa coisa, assim, essa coisa psicológica, né? A pessoa poder fazer isso de casa, muitas mães, né? Que não tem com quem deixar a criança pra ir, sabe? Então, essa questão do acesso à justiça é um aspecto eu essencial. mesma, umas 3 vezes, e meus colegas também lá em Rondônia, a gente já ficou com os filhos das pessoas que estavam em audiência, porque eu trabalhava em vara de família e a criança não vai entrar na sala de audiência, mas a mãe não tinha com quem deixar. Caramba, isso. A gente pegava aquela criança, levava lá pro cartório, né? Ficava, dava ali uma folha, um lápis de cor, a gente tinha os kitzinhos para as crianças. Porque para elas ali, poxa, meu pai e minha mãe estão aqui, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas, né? E se a criança está em casa fazendo outras coisas e a mãe está na audiência, em ambiente separado, né, Você prende no quarto lá, né? Deixa trancado lá. Não para tanto. Mas já dá um conforto para aquela família, né? E a gente fala assim... A pessoa fica mais à vontade, né? Fica mais à vontade, menos pressão. Então, como o mediador trabalha não dando soluções, né? A gente é um canal de comunicação, de facilitação de diálogo. Se a pessoa está se sentindo bem no conforto da sua casa... Facilita muito. Nossa! Ela vai participar daquela audiência com muito mais tranquilidade. Exatamente. Né? Mas tem um lado curioso também. E a questão de... Por 2 motivos. Um, por estar fora do tribunal, dá dependendo da pessoa, pode dar uma certa insegurança. Não sei. Acho que talvez sim. E o conciliador, o mediador, também que tem que dar uma certa segurança. Como que é essa questão de confiabilidade, sabe? De você confiar e das informações confidenciais, assim, não sair. Como que funciona isso? Legal. Eu acho que a gente está muito conectado, porque isso não estava no roteiro e a gente ia falar sobre isso. Porque... Realmente, não vou te atrapalhar, Luísa. Vou te falar. Não, eu queria falar na questão das desvantagens, né? Que a gente falou um pouco das vantagens. Das desvantagens também dessa parte e questões que surgem, né? Eu acho que essa informalidade, ela traz alguns problemas também, né? Assim, tem essa facilidade de estar online ali, da pessoa poder fazer de casa, mas aí surgem várias questões também, né? Tipo, dificuldade de acesso à internet, dificuldade de acesso... Eu mesmo era mediador, eu trabalho com internet e eu apanhava para entrar no aplicativo do... A gente tem que ter um conhecimento assim, um pouquinho básico para funcionar. Imagina quem não tem esse conhecimento, né? Então, às vezes, surgem essas questões também. A questão da confidencialidade, acho que é sempre uma questão de conversa, questão de confiança, né? Às vezes tem como um sistema bloquear ali. Muito obrigado, questões de confidencialidade, né? O sistema consegue ver se está gravando tela, alguma coisa assim. Mas acho que é muito questão de conversar mesmo, sabe? Da gente fazer esses combinados, né? É muito desafiador essa questão do gravar, né? Porque essa compreensão da confidencialidade no procedimento, ela realmente depende muito do como o mediador e o conciliador vai agir, né? A confidencialidade é o princípio norteador da mediação, né? Porque numa sessão de mediação, você não vai contar para as pessoas, não vai contar para o juiz o que está acontecendo ali. Isso tem que ficar muito claro.
se você está numa sessão do tribunal, numa sala extrajudicial, você consegue realmente limitar essa questão, né? E no online, a gente tem... É desafiador, porque às vezes você está aqui na sala, aí a gente fala, olha, a sessão é confidencial, não podemos ser testemunhas, nada do que for falado aqui vai para o juiz, mas eu não tenho como dizer se ali na cozinha outra pessoa está ouvindo. Tá ouvindo e filmando no celular. Então a gente tem que ficar atento, menor, né? muito atento, né? Deixar Como o corpo possível fala isso. muito, geralmente a gente consegue perceber quando tem alguém próximo. Porque às vezes a pessoa olha pro lado, né? Às vezes a pessoa faz assim. Então, assim, a gente vai muito pela linguagem corporal. E aí a gente explica, né? Eu já fiz várias vezes. Fulano, tem alguém do seu lado? Não pode. Não pode, eu preciso do nome. Essa pessoa até pode estar ali, mas ela precisa constar que ela estava. Então, eu preciso do nome, eu preciso do CPF daquela pessoa. E eu preciso esclarecer que aquela pessoa não vai poder ser testemunha. Isso numa sessão judicial? Ou Numa nos dois sessão casos? judicial. Nos dois casos tem a confidencialidade. Tem que pedir, pelo menos, né? Né? Porque aí já não tem... Mas no judicial, a gente realmente precisa estar regra, muito né? atento, deixar claro, faz parte da nossa declaração de abertura, Entendi. né? Porque se não dá acordo, não vai dizer, né? Por que não teve acordo? Só vai constar, não teve acordo. E se aquele processo vai continuar, a pessoa que estava ouvindo, ela não pode voltar. Ela não pode ser testemunha. Uhum. Então, é um desafio muito grande. Eu estava até lendo um artigo antes da gente começar aqui o podcast, falando que um dos maiores desafios que tem é realmente essa questão da confidencialidade na mediação online. Interessante. E aí, você falou que dependendo da ferramenta, tem a ferramenta que, por exemplo, se estiver gravando a tela, identifica, né? Tudo bem que se tiver um celular fora, não vai identificar. Mas e o que mais? De ferramentas é isso. É o sistema do... Quer dizer, vai depender, né? Se for uma extrajudicial, é a ferramenta que escolher. No tribunal, normalmente, qual é a ferramenta que é utilizada? O que muda no processo? O Teams. O Teams. Hoje em dia, é o Microsoft. Teams. Exatamente. Quem for fazer a mediação extrajudicial, esse é um aspecto importante, né? De cuidar de qual vai ser essa ferramenta. Tem muitas ferramentas aí no mercado que já oferecem uma solução completa já para mediação, assim, que tem parte para poder compartilhar arquivos, para poder fazer cálculos de coisa. Então, é legal ele ter esse, vamos dizer assim, esse set, né, dele ali, de ferramentas ali que ele vai usar para fazer a mediação, porque a ferramenta que você vai usar, tipo assim, a facilidade que você entrega ali para os seus clientes vai contar muito na hora da mediação. Se já no começo ali, para a pessoa entrar no seu aplicativo, ela não está conseguindo, então já dali para frente vai desandando, né? Desculpa, que eu lembrei que você... Quando a gente fala ferramentas... É isso que eu ia falar agora. Não são ferramentas só de tecnologia, né? Quando a gente Como traz mediador, a palavra ferramentas, são instrumentos que nós temos para trabalhar com aquelas pessoas. E o que muda quando é online e presencial? Então, não muda muito, porque os princípios, as ferramentas, eles continuam sendo os mesmos, né? Então, assim, para deixar claro para as pessoas, as ferramentas que a gente utiliza é escutativa, empatia, né, geração de opções, testes de realidade. Isso o mediador ele vai fazer tanto no presencial como no online. Os princípios são os mesmos, né? A gente, no online, finge que a pessoa está ali na sua frente mesmo, para ver se o negócio anda, né? E tanto na judicial quanto na extrajudicial, né? Exatamente, são os mesmos. Acho que por isso que é tão legal, né? Porque você faz no judicial, mas você também tem a mesma oportunidade de fazer no extra e tem o mesmo efeito. Sim. E às vezes eu tenho a sensação que no extra tem mais efeito ainda, Eu também sinto isso. A gente tem mais liberdade ali, né? Você tem mais liberdade, Interessante. Interessante. Deixa eu recapitular algumas coisinhas aqui e talvez até comentar, puxar um pouco para a gente tentar listar. Que eu gosto de tentar visualizar as coisas. Você ser um mediador, você ser um conciliador, você se formar nisso, você se desenvolver nessa área, vai trazer muitos benefícios para a pessoa também na vida pessoal. Com certeza. Sem dúvida. E profissional. Sendo advogado ou não advogado, Sim. não é isso? Sim. E pode, uma pós-graduação, por exemplo, pode ser qualquer graduação a pessoa pode fazer. Isso. Não precisa ser formado em direito, por exemplo. Exato. Né? No pessoal, o que vocês elencariam aí de benefícios? Vamos pensar junto aqui. Benefício, a pessoal, primeira no coisa dia a que dia. vem na minha cabeça é o não julgamento.
Sim. Não julgamento. A primeira coisa que vem na minha cabeça, assim. Você passa a não julgar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas representam. Ou pelo que parece também. Pelo que parece, né? De chegar e perguntar assim... me conta a tua história. Sério. E o professor Manuel, que é um dos instrutores aqui, né? Do curso teórico, ele é professorano. O professor Manuel, na primeira aula do curso teórico, ele fala... Para você ser mediador, você ser conciliador, você tem que gostar de pessoas. Uhum. Cara, isso pra mim faz muito sentido. Porque quantas vezes a gente... não sei se já aconteceu com você, assim, você olha uma pessoa, não gosta dela, aí você passa a conhecer aquela pessoa e fala, caramba, demais. olha que incrível que ela é, e eu não sabia, né? Desculpa, isso não acontece muito comigo, né? Mas eu tenho amigos que passaram. Mas assim, eu acho que o não julgamento e o gostar de pessoas muda muito, né, Luiz? Sim, é um dos princípios da CNV, né? Se observar Também, sem julgar. sem Então, assim, é uma das primeiro coisas passo. que estão na nossa base, assim, né? E eu acho que uma coisa que mudou muito na minha vida pessoal é eu conseguir olhar as situações por fora, assim, sabe? Sempre. Porque o que a gente está acostumado sempre é pontos de vista, sabe? Sempre que alguém te chega com uma história, ela vai te chegar contando aquele ponto de vista, né? Seja uma história triste, seja uma história horrível, tipo assim, ela sempre vai contar uma versão da história. Uma versão da história. E a gente, como mediador, a gente tem essa consciência, que é uma coisa que já muda tudo, assim. Você tem uma consciência de que a pessoa tá trazendo o ponto de vista dela, sabe? E se você não conhecer o outro ponto de vista, você não conhece a história toda, você conhece só a pata do elefante, né? Eu ainda até brinco que existe um lado, existe o outro e existe a realidade, né? Sim, exatamente. Né? Só que eu acho que a gente acaba ficando meio chato, assim. Eu não sei se você já teve essa experiência, Maria Eugênia, porque as pessoas me chegam com aquela história triste, assim, sabe? Ai, meu Deus, e ele fez isso comigo. E eu sempre tô nessa posição de, tá, mas o que você fez com ele? E é engraçado o que aconteceu? Isso acontece muito. Muito. E a gente tem que identificar quando a pessoa quer só desabafar. Sim, isso é uma Quando você diferença. identifica que ela só quer desabafar, aí você tem que até se colocar na postura de amigo ou de não sei o que e falar, é isso aí. Tipo assim, meio que concordando. Não sei se vocês passam por isso. Porque se você na hora questiona se o que ela tá contando tem outra coisa mais por trás ou tem outra visão, a pessoa já se incomoda um pouco. Falei, caramba, não, eu estou te falando, essa é a verdade. Não sei se vocês já passaram por isso também. Sabe? Já, mas eu acho... Você me confirma se você passou por isso também. Eu acho que esse pensamento já é um julgamento. De quê? De você ficar perguntando. Então... Porque a gente só escuta. Pra ser bem sincera, Exatamente. a maioria das pessoas, quando elas vêm, a gente só escuta. Uhum. Né? A gente não interfere naquilo que ela tá falando. A gente fica, às vezes, acho que meio chato por isso, porque as pessoas normalmente querem que você dê uma solução. Então, isso faz muita diferença quando a gente conversa com as pessoas e tenta entender a motivação delas, as necessidades que elas possuem. Geralmente é um reconhecimento, é um ser ouvido, né? E isso para mim mudou muito também. Uhum. De certa forma, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente até encarar que às vezes a pessoa precisa de um tempo, ou ela tá ali, quer só conversar com você, quer só uma escuta. Mas pra mim faz muito sentido essa questão Faz da muito sentido, necessidade. assim, encaixou muito, assim, na minha experiência com a mediação, porque meio que me tirou a responsabilidade de querer resolver tudo que me chegava, sabe? Perfeito. Porque a gente se coloca ali num lugar de observador, de aikido, que eu gosto de dizer, tipo, que vem aquela energia pra você, você só direciona de volta, assim, tipo... Você não cuida guarda disso aqui que é mais, seu. né? É verdade. É o famoso não me pertence, Sim, não é exatamente. comigo. Eu recebo e te entrego de volta. Exatamente. Isso aí. Você entrega de volta diferente, né? Diferente. Mais diferente. mastigável ali. Geralmente de uma forma mais positiva, Exatamente, a gente transforma, né? né? A gente transforma. É bom. É um benefício muito bom para a vida pessoal, né? Com certeza. Profissional, como que tá aí o mercado? Como que alguém se forma, faz uma formação, faz uma pós, o que muda? Faz extrajudicial, tem cursos que são os dois. Aqui, por exemplo, a gente tem judicial, tem extrajudicial, tem os dois juntos. Como que tá o mercado? O que dá para fazer lado profissional? Quanto isso incrementa no currículo? E como que dá para trabalhar com isso?
Perfeito. Antes de entrar nisso, eu queria falar de um assunto bem relacionado, só de como que a mediação impacta na vida profissional também das pessoas. Né? Tentar vincular... Se eu não for seguir na mediação, será que isso vai me ajudar em alguma coisa? Perfeito. E com certeza. Assim, eu trabalho com marketing, né, minha carreira principal, e a mediação me dá uma percepção muito grande. Assim, é uma coisa importante de ressaltar que existem, assim, habilidades do profissional do futuro. Acho que todo mundo fala disso, né? Que a Forbes sempre relaciona ali quais são as skills, quais são as habilidades aqui que o profissional do futuro vai necessitar, né? O futuro Se você já pegar tá aí, essa né? lista ali... O futuro já chegou. Se você pegar essa lista, você vai ter habilidades lá de negociação, de comunicação, de liderança, de percepção... São todas habilidades que a gente exercita no curso de mediação. Tudo que a lista da Forbes está falando lá, de habilidades que o... E ele não está falando profissional do futuro de mediação de advocacia, está falando qualquer profissional. Qualquer profissional. Todas as habilidades que eles colocam lá, soft skills, você exercita no curso de mediação. Então, assim, é uma formação que te prepara para atuar em qualquer área. Qualquer coisa. Né? Desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal. Não, exatamente. Em todos os âmbitos, né, da vida da pessoa. Comunicação. Mesmo que você não goste de gente. Você acha que você não vai trabalhar com gente, eu vou trabalhar com computador, vou trabalhar com não sei o quê. Sempre vai ter alguém para você. A sua mãe. A mãe. O seu pai. Sim, seus né? cônjuges. Somos seres sociais, então não tem pra onde correr, né? Então eu queria só dar essa reforçada aí. E falando um pouco sobre mercado, então, né? Como que alguém pode se preparar para esse mercado da mediação? Eu quero começar a atuar, como que eu posso fazer? Primeira coisa que a gente precisa falar é que você pode estar em qualquer área, né? E você pode fazer qualquer tipo de faculdade, né? Então, você vai fazer só uma faculdade de 2 anos, assim, um tecnólogo, um curso EAD, você pode ser mediador também, porque não é sobre o seu currículo ali, é sobre a sua capacidade de resolver conflitos, né? E você não precisa ter uma educação formal para poder fazer isso, né? Tá. Muita gente confunde a mediação com direito, né? De que o mediador tem que ter uma postura de advogado, tem que estudar muito sobre lei, sobre processo. Isso não é uma realidade. Não. Porque a gente não dá orientação jurídica. Não faz sentido. Não faz sentido. Gente, mito sendo desmistificado. Não tem nada a ver o profissional de direito com o profissional de mediação. Assim, eles acabam atuando com coisas semelhantes ali, sabe? Com matérias-primas semelhantes ali, mas não é a mesma coisa, né? Então, pode vir de qualquer área, pode vir de qualquer origem. E o que você precisa? Você precisa cercar... O que a lei diz para você começar a atuar com mediação é que você seja capaz de resolver conflitos. Assim, não diz o que você precisa ter, quantas horas você precisa ter. Falando sobre a mediação extrajudicial, né? Extrajudicial. Tá. Eu já ia entrar. Então, assim, não tem nenhum requisito assim, em relação ao horário, em relação à certificação, em relação ao vínculo, com nada. Se você quiser hoje ver uns vídeos no YouTube do Centro de Mediadores e mediar, você pode fazer isso que a lei te permite. Entendi. Só que, porém, todavia, contudo, no entanto, você vai estar lidando com coisas bem sensíveis, né? Então, é muito uma questão de ética, de responsabilidade. Tipo assim, você se sente preparado. Exatamente. Para poder fazer isso, para poder lidar com isso, né? Então, é uma questão muito sobre autoconsciência mesmo, né? Eu me sinto pronto, eu me sinto preparado, eu tenho as ferramentas suficientes para poder mexer com essas coisas muito sensíveis aqui. Então, uma formação em mediação com alguém te acompanhando, alguém olhando para você fazendo aquilo, facilita muito esse processo. Tem uma frase, eu vou dizer que eu ouvi essa frase com uma coach do Rio de Janeiro, a Paula Abreu, e foi uma frase que me deu um bug, assim. O senso comum não é a prática comum. Então, quando a gente fala, né, quando você traz que, assiste uns vídeos, você tem que você já pode fazer uma mediação extrajudicial, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, a gente realmente tem que ter uma responsabilidade, né? E você fazer o curso, você se preparar, eu já digo assim, gente, de antemão, a gente trabalha muitas competências no curso de mediação aqui, né? Competências perceptivas, competências emocionais, competências relacionadas ao conflito, que foi uma coisa que você trouxe, até anotei, que a mediação e a conciliação, a gente entende que o conflito ele é inerente ao ser humano. Sim. No dia a dia, pessoal do profissional o tempo inteiro. Quem não tem algum tipo de conflito? Então, o que a gente trabalha são desenvolvimentos de competências, né, Luiz? Para que a gente aprender a lidar com esses conflitos. Sim. Virar para uma pessoa que não consegue falar o que está acontecendo na vida dela e falar assim, olha,
vamos conversar, porque o conflito interno, o conflito com outras pessoas, ele acontece. Eu sou um canal de diálogo, um canal de facilitação de comunicação. Vamos desenvolver esse conflito? Por que ele está acontecendo? O que a gente pode fazer? Como que você pode resolver isso? Né? A palavra empoderamento está muito na moda, né? A gente também tem que ter cuidado de falar com essa palavra, mas a gente traz também um empoderamento para as pessoas de olharem e falar, não, beleza, estou vivendo esse conflito aqui, vou viver diversos outros, mas eu consigo resolver se eu conversar, se eu me comunicar. Né? É por isso que eu nem gosto de usar a palavra empoderamento. Eu não uso isso no meu curso, eu sempre altero, porque eu não preciso, eu mediador, não é como se eu fosse detentor do poder e eu tô passando para aquela parte. Isso, não é exatamente isso. É que me faltou. Qual é a palavra que você usa? Passar a usar. Eu uso relembrar que você tem um poder. Então eu não empodero ninguém. Tipo, eu relembro a pessoa que o poder de decidir sobre a vida dela é dela. Só você que pode decidir, eu não posso decidir sobre você. A gente se coloca muito no local de vítima, assim, de depender dos outros, né? Uma autorresponsabilidade. Exatamente, uma autorresponsabilidade, né? Sabendo que você pode. Exatamente. Yes, we can. Seja humano. Exatamente. Mas, Luiz, fala um pouquinho mais assim. Agora, gente, também eu tô aprendendo aqui, tá, galera? Estamos um pouquinho do marketing, que eu realmente estou muito interessada. Como é que tá a mediação extrajudicial, o campo, tudo isso? Ó, estamos focando ainda no extrajudicial, daqui a pouco a gente fala do judicial. Perfeito. Né? O mercado judicial. Uhum. Falando sobre o mercado judicial, da mediação judicial, né? A mediação que acontece ali no poder público. Então, a pandemia, apesar de fazer essa aceleração aí para o modelo online, e isso ter acelerado muitas coisas também, deu uma pausa assim no mundo, né? Parece. Sempre que a gente vai contar quanto tempo a gente não se vê, a gente esquece de contar o tempo da pandemia. É verdade. Você tira pelo menos 2 anos aí, né? Foi um hiato ali, né? Então, o que eu diria que entre antes da pandemia e agora da pandemia é que não mudou muita coisa. Parece que a gente tá voltando agora, assim, falando, vamos respirar e vamos retomar o caminho aqui, sabe? Então, a mediação judicial, a maioria das vezes ela é voluntária. Então, quem atua no judicial ali vai atuar de forma voluntária, servindo ali a comunidade, né? Servindo o tribunal. Mas existe já alguns estados, na verdade já existe já há muito tempo, já uma recomendação do CNJ para que todos os tribunais remunerem os mediadores. Mas é uma coisa que está caminhando ali devagarzinho, né? Alguns estados já têm isso. Também tem concursos públicos aí, especificamente para o cargo de mediadores em alguns estados. Quem já é servidor público pode pleitear, caminhar para mediação, independente lucro, né? De onde ele esteja, independente de qual órgão, ele pode sim aplicar a mediação ali, dependendo de onde ele esteja, né? Então, existem alguns caminhos já no judicial. E o que eu sempre recomendo? Para você estar nesse meio, sabe assim, é igual criptomoedas. Quando as criptomoedas estavam começando lá, que ninguém botava fé ainda, que não estava nada funcionando, se você tivesse comprado um Bitcoin, hoje você já estava rico, né? Então, o que eu recomendo sobre a mediação judicial esteja lá no meio, porque é uma coisa que com certeza vai caminhar. Até para fazer relacionamentos mesmo, né? Exatamente, fazer network, assim. Você nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, é uma coisa que vai caminhar, que não tem outro caminho, que vai dar certo. Então, você tem que estar ali no meio, porque quando der certo, você já vai estar ali, sabe? Ou seja, além de ser uma competência, de terem competências que a gente vai desenvolver, como as competências do profissional do futuro ou futuro atual, de ajudar nos relacionamentos, ajudar na sua vida pessoal, ajudar na vida profissional, porque também, querendo ou não, você vai ter, se você fizer um curso de judicial, você também vai ter no currículo essa competência exposta no currículo. Além disso, também no currículo vai ter também a participação em tribunais. Eu acho que isso também, como experiência, seja qual for o profissional, também conta. Com certeza. Né? E ajudar também as outras pessoas, porque você vai estar resolvendo, de fato, ajudando os conflitos de pessoas né? Da vida das pessoas mesmo. Então, esses são os principais motivos ali do judicial. É isso?
Exatamente. E por esse potencial de carreira no futuro, que eu realmente acho Perfeito, que é perfeito. como o serviço público. No começo, o serviço público era bem informal, né? Tipo, E o era que tá por vir? primos, era tios que pegavam as vagas ali, não tinha um concurso realmente para assumir os cargos públicos, né? Até hoje, se for ver os servidores mais antigos ali, às vezes eles não entraram pro concurso, entraram É um por alguma caminho sem coisa volta assim, né? já. Então, a como. mediação judicial eu acho que vai caminhar muito para isso. Hoje está muito aberto, qualquer um pode entrar, mas eu acho que vai chegar um momento que vai ser uma coisa muito concorrida, sabe? Uma coisa que as pessoas vão disputar, que vai ter provas para poder entrar. Mas hoje o caminho está aberto. Então, acho que é legal a pessoa já estar bem posicionada em relação à judicial. Tá, então vamos lá. E voltando agora pro extra, na prática, o que a pessoa se formou, fez uma formação, fez uma pós, o que ela consegue fazer? Teoricamente está pronta, teve sua prática ali também, o que ela pode fazer em relação até financeiramente falando, sabe? O que Perfeito. você vê de mercado para isso? Isso é Então, importante. hoje... E já emenda o marketing. O que dá para fazer para, de repente, chamar atenção? Show de bola. Então, assim, você saiu ali do mercado de trabalho, você saiu do curso, da formação de mediação, né? Quer dizer, você está ali pronto já. Na verdade, a gente nunca está pronto, né? Você falou. Sim. Então, não espere estar pronto, tá? Espere ter as Trabalhe competências com medo, suficientes. trabalhe com Se o ansiedade. seu supervisor falou assim pra você está pronto, então confia. Confia no que o seu supervisor falou. Porque se você for esperar por você se sentir pronto, não vai acontecer. Quando a gente Entendi. trabalha com essas questões assim, não vai acontecer, né? A gente Então, trabalha você muito terminou isso. sua certificação ali. Lembra que você só precisa da formação básica para começar. Você só precisa ali. Você passou pela disciplina de mediação, fez o seu estágio, no caso da judicial, ou só passou pela disciplina de mediação, você já está pronto para atuar. Você não precisa terminar Você já após. tem o conhecimento Você já básico tem o mesmo. conhecimento, exatamente. Sim. Então, o que você pode fazer? Lembrando que a mediação é um campo que está começando, né? Então, tem muito mato. Você vai ser você que está ouvindo esse podcast aqui, você está fazendo seu curso de mediação, você está se formando aí, você vai ser um dos pioneiros da mediação. Então você vai ter que abrir trilhas, né? Você vai ter que abrir caminhos ainda. Tem caminhos que já foram abertos. Então o que você pode fazer? Você pode buscar esses caminhos. Então eu gosto muito da mediação escolar, eu gosto muito da mediação comunitária. Então você identificar uma área que você se identifica e ver quem já está criando trilhas nesses caminhos, né? Quem que já foi à frente, quem que já foi criando, porque tudo está sendo criações. A gente está passando num estágio que eu gosto muito de ver. Eu estou muito feliz de estar vivendo essa fase da mediação que a gente está construindo, né? Então, quando surge uma mediação nova, assim, vamos falar uma mediação elétrica, não surgiu do nada, assim, sabe? Não deu numa árvore, não. Foi um profissional que ele tinha experiência com a área elétrica e ele tinha experiência com mediação e ele, na cabeça dele, juntou aquilo, criou aquilo, sabe? É que a mediação tudo que ela é tá muito começando- ampla. Você consegue Exatamente, a gente colocar ela pode em colocar em várias qualquer áreas, lugar. né? Sim. Caraca, só o tudo que a gente potencial tem. disso tudo e o que já acontece hoje E em o que já dia. acontece, exatamente. Para sua vida, por tudo, né? Como a gente falou aqui, pro pessoal Porque profissional lembra tal, só, a já mediação é muito trabalha com forte. comunicação. Sim. Uma vida. Com a vida das Com relações. relacionamentos, né? Então, assim, E aqui, tem pessoas, tem mediação. Exatamente. Tá. e as câmeras, como que é? E aí tem algumas opções. Você pode seguir, né? Você pode seguir para a opção de empreender. Você pode criar uma empresa para poder trabalhar com a mediação de conflitos, né? Então aí você vai seguir um caminho empreendedor. Vai ter que seguir o processo de abrir empresa, de fazer o seu planejamento de negócios, criar a sua estratégia de marketing ali para poder começar a promover os seus serviços, né? Usando bem as redes sociais, usando bem sites e coisas assim do tipo. Então, um caminho empreendedor, né? Você pode seguir o caminho profissional. Então, existem já hoje muitas câmaras que prestam esse serviço, né? Então, você pode seguir esse caminho profissional. Como que é esse caminho? Então, você vai se preparar o seu currículo, se preparar como profissional para poder atuar já dentro de uma câmara que está funcionando. Agora, uma coisa que é importante. A gente está começando, né? Então, as câmaras que existem hoje, elas não estão precisando de profissionais de mediação. Elas não estão querendo contratar mediadores. Não tem vaga sobrando no mercado. Então, o que você precisa? Você precisa ser um profissional que se destaca. Você tem que ter algo a mais. Não basta você ser um mediador. Porque mediador tem vários. A gente tem 7.500 pessoas seguindo o Instagram ali do Centro de Mediadores. Eu não estou falando isso para desanimar você, YouTube. Fica aqui comigo. O YouTube, Não, né? ao contrário. Achei Eu como tô falando ponto que você positivaço. precisa se destacar. Você precisa se diferenciar. Tem muita gente
começando, tem muita gente nesse bolo e você precisa ter um diferencial. Então, para uma Câmara querer te contratar, ela tem que saber o que você vai colaborar com aquela Câmara, né? Ninguém quer contratar para ajudar os mediadores hoje ainda. Eles estão precisando de ajuda. Então, se você tem algo a mais ali que pode acrescentar naquela Câmara, então você manja de financeiro, você entende de marketing, você entende de... publicidade, você precisa agregar aquele time, você precisa agregar aquela empresa ali, e isso vai te destacar quando você quiser ser contratado. Então, assim, o que eu recomendaria se você quer seguir esse caminho profissional? Prepara um bom currículo, só que o bom currículo não é o suficiente. Eu digo isso porque quando eu comecei, eu fiz todos os cursos de mediação que tinha, que eu fui contratado no Centro de Mediadores lá no começo, porque eu zerei o Centro de Mediadores, eu fiz todos os cursos. E aí comecei a entregar meu currículo para tudo que era Câmara e nada. Por quê? Porque eles não estavam precisando. Né? Mas aí quando eu vi de atuar de outras formas, quando eu vi na parte do marketing, quando eu vi de realmente ajudar aquelas câmaras ali, eu consegui abrir oportunidades, consegui abrir caminhos, né? Então, pensa nessa possibilidade. Então, eu posso seguir ou o caminho de empreender, de assumir essa responsabilidade e desenvolver um projeto, sabe? Juntar alguns colegas de turma ali. Isso acontece muito, né? Fazer uma sociedade e começar a empreender nesse caminho, né? Ou eu posso seguir esse caminho de procurar uma câmara, de procurar... Isso são dois caminhos básicos e tem outras possibilidades também. E isso me vem muito um link aqui que você falou, assim, na minha turma de formação, quando a gente se formou, a gente, caramba, vamos trabalhar fora do judiciário, porque o judiciário acaba que ele é muito limitado, né? É muito importante que a gente tenha a formação do mediador judicial, mas o extrajudicial realmente abre um campo para que nós sejamos, de repente, um novo Estados Unidos, né? Porque lá você não vai, qualquer coisa você vai ao judiciário. Então, é muito importante que a gente tenha as câmaras, que a gente tenha empresas especializadas em solução consensual, porque daí as pessoas, em vez de, eu tenho um problema, eu vou entrar na justiça... Cara, eu tenho um problema, eu vou ali naquela câmara. Resolver. Porque eles têm um mediador. É uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura, de pensamento. Lá é muito forte, né? Não só nos escritórios. Aqui está engatinhando. Então, quando o Luiz fala dessa questão do extrajudicial, para mim é muito mais importante que, de certa forma, a gente foque no extrajudicial, porque vai fazer um efeito gigantesco, né? A gente trabalha muito com essa questão da mudança de paradigmas mesmo, né? Isso é uma coisa perfeita, assim, na mediação internacional, no curso de mediação internacional, eu sempre mostro isso, assim, que existem alguns países que tem um movimento ascendente e um movimento descendente, né? O que é o movimento descendente? É um movimento em que o poder público impõe a mediação, coloca a mediação de cima para baixo, para funcionar naquele país, né? E existe o movimento ascendente, que é quando as pessoas começam a fazer a mediação e o governo vai se virando para poder... Ele vai acompanhar a mudança, então, das pessoas. A gente vê que todos os países em que esse movimento foi ascendente, a cultura de mediação foi estabelecida. Hoje é muito normal você... Assim, nos Estados Unidos, na China, em alguns países da Europa. Espanha, né? É estranho você entrar com o processo. É tipo assim, é apelar, sabe? É tipo, não deu certo, mesmo todas as outras alternativas, e aí... Aqui no Brasil, eu já vi... Acho que vocês vão poder falar melhor que eu. Alguns exemplos práticos de empresas grandes que já utilizaram, ou grandes, ou médicos, que já utilizaram da mediação para resolver problemas. Eu lembro que teve um caso, acho que da Smart Fit, aqui no Brasil, por causa da pandemia, como que ia fazer, qual a negociação que ia ser feita para os clientes não saírem. Tem alguns outros casos que chamam a atenção, que vocês acompanharam? Olha que legal que você falou. A situação mudou, né? Isso. E a Smart Fit fez teve que utilizar a mediação para uma nova estratégia de sobrevivência da empresa, né? Você viu que não foi um conflito assim que surgiu entre a empresa e os clientes, a empresa e o funcionário, foi um conflito que surgiu por fenômeno natural. Uma coisa que aconteceu e ela precisou disso para poder readequar a estratégia, o plano de negócios da empresa, né? Olha só como que a gente falou lá, como que a mediação te torna um profissional mais capaz de atuar, né? Mas realmente teve alguns casos, Maria, você quer trazer algumas ideias aí de... A gente colocou alguns pra gente falar, mas eu acho que um dos mais impactantes, né? É aquele caso do incêndio no Flamengo, né? Entre o Flamengo e as famílias das vítimas foi feita mediação. A situação foi resolvida através de mediação e não através do judiciário ou ações de danos morais, né? E tem algum grupo que tentou muito ainda, impactante, né? Que insistiu, né? No judicial, né? Teve Sim, grupo. Sempre tem, né? Mas assim, as questões do Pão de Açúcar, se eu não me engano,
Foi por meio Foi através de mediação. Uma questão que teve da Anatel com a Oi. Na parte empresarial, né, Luiz? Assim, Tá as acontecendo, empresas estão fazendo mediação, né? Porque para elas é muito mais caro entrar no judiciário. Então, elas fazem as mediações para, às vezes até por uma questão de custo, mas não só por isso, né? Mas é porque a mediação realmente funciona. Uhum. E fica muito mais... Sim, assim, a gente tem essa questão que é muito relevante, né? A questão do custo, a questão dos números, né? Se você mostra para o empresário ali os números da mediação, assim, não tem por que o empresário não optar pela mediação, sabe? Inclusive, eu acho que a mediação empresarial é um ótimo caminho para movimentar a cultura da mediação, porque são pessoas fáceis de aderir. Se você mostra os números ali para ela, assim, não tem... não precisa nem tentar muito para mostrar que a mediação funciona melhor que o processo judicial, né? Então, a questão dos números, mas tem essa questão também, que as empresas estão muito preocupadas hoje. É uma questão, assim... de era mesmo, a gente está numa era em que a gente se preocupa muito com o consumidor, né? Sim. Com o bem-estar do consumidor, com o usuário no geral. Entendi. E a mediação, né? Com relacionamento. E a mediação é uma coisa... Foi, exatamente. Né? Como que eu posso atender o meu cliente para não deixar ele insatisfeito, né? E para a empresa não perder essa fidelidade que tem com os clientes, né? Teve o caso... E também, isso a gente falou com clientes, mas também tem dentro da empresa, né? A mediação entre equipes, sabe? A mediação entre sócios. É um nicho também, né? Nossa, é um universo. É um universo, assim. Porque eu me lembro que a gente... vamos fazer workshops nas empresas e vamos trabalhar a mediação nas empresas. Porque é o lugar para ter conflito, né? Tem. Então, se você tem uma equipe que trabalha isso... Poxa, ajuda muito no relacionamento e na produtividade da empresa, né? Uhum. Teve o caso do Correios também, que estava caminhando para falência, assim, precisava demitir muitos funcionários. E aí ia ser um processo muito longo, assim, um processo muito complicado, né, muito sensível. E também aplicaram a mediação para poder fazer essa negociação com os funcionários. E aí é uma coisa interessante, por quê? Porque sai daquele lugar de competição, sabe? Porque sempre que surge alguma situação dessa, parece que vira o grupo dos funcionários ali versus a empresa, sabe? A mediação bota todo mundo junto ali, a empresa não tá tendo lucro, a empresa não tá caminhando, sabe? Vocês fazem parte disso também e mostra para os funcionários ali a realidade, não fica uma coisa... uma Entra briga, a visão né? Exatamente, né? Exatamente, sabe? Bota todo mundo junto para enfrentar esse problema. O que a gente pode fazer? Assim, estamos juntos nesse problema. O que a gente vai fazer? Né? Não é eu vou jogar vocês para fora do barco. Não, gente, o nosso barco tá todo esburacado. Olha aqui os buracos aqui. O que a gente vai fazer juntos? Vamos decidir juntos? A gente vai fazer. A habilidade e competência do ser humano de hoje em dia. Exatamente. Acaba sendo isso, né? Gente, aproveitar que a gente conversou muito sobre esse assunto e reforçar que a gente tem o curso, a gente tem curso de formação em mediação extrajudicial aqui. Temos o curso de formação especial que é extra e também é judicial. Temos também a pós-graduação em mediação extrajudicial. Então, em termos de conhecimento e currículo, a gente está aqui para ajudar mesmo. Quanto mais pessoas entenderem isso, né? Esse relacionamento, essa competência do futuro que a gente já conversou aqui, que é a competência já de hoje em dia, é bom para tudo, bom para a sociedade, bom para você, para sua vida pessoal, sua vida profissional. E tem tudo isso que está por vir, isso que já está acontecendo, tudo isso que está por vir, né? E a gente tem aqui no Centro Mediadores, a gente tem esses cursos. Temos também até curso de formação de comunicação não verbal. Não violenta. Não violenta, que está... Não verbal, ótimo. Não violenta, que em várias dessas formações já está inclusa na formação. É uma ferramenta incrível. Desenvolvimento pessoal, tem algumas que já estão inclusas até nessa formação, nessa pós-graduação nossa. Então, se quiserem saber também, já dá uma olhadinha nos links aqui na descrição. O pessoal aqui vai botar agora também o link aqui no chat. Se matriculem, gente. Venham conhecer a gente mais de pertinho, né, Luiz? Ter aula com o Luiz. Não tenho o que falar, assim, se depois de fazer essa ficarem formação... comigo na supervisão. Exatamente. Antes e depois, assim, a gente sempre se torna pessoas diferentes. Assim, você já vai sentir, se você optar, né, por seguir, você vai ver já nas primeiras aulas, assim, sua cabeça mudando, assim, virando de cabeça para baixo. Assim. E na prática, gente, eu legal. juro para vocês saem outras pessoas. É incrível. Para melhor, né? Para melhor. Senhores, levando agora para o final mesmo... Que bacana, obrigado mais uma vez. Quer dizer, mais uma vez e pela primeira vez. Sim. Que bom receber você aqui pela primeira vez também aqui, Luiz. Espero que a gente possa repetir isso
2 vezes por mês, né, Cíntia? Eu gostei bastante. Me chamem mais vezes, viu? E eu queria saber se vocês querem comentar, fazer algumas considerações finais, alguma coisa que a gente não comentou, reforçar alguma coisa que vocês falaram que vocês acham que é muito importante fixar para as pessoas. Falou tanto, né? Eu queria agradecer ver você novamente depois de tanto tempo. Sim, foi É muito sempre tempo. muito legal trabalhar A última vez que a gente se viu, eu tava no Acre, né? Online. Eu queria só deixar um recado assim para quem estiver entrando, para quem estiver pensando em começar nessa área, reforçar isso assim de que somos pioneiros, sabe? A gente está construindo e a gente precisa de pessoas com coragem, a gente precisa de pessoas com iniciativa. Não é uma área para a gente ficar esperando as coisas acontecerem, é uma área que a gente precisa realmente de ação, né? E a gente precisa formar essa família, essa comunidade de pessoas que se ajudam. A gente precisa muito, uma coisa que a Sil gosta muito de falar, para a gente não só ser mediador na mesa, né? Pra gente realmente ser mediador na nossa vida pessoal. Exatamente. Isso é uma coisa muito necessária, assim, pra gente movimentar a cultura. Se a gente quer que o Brasil aceite a cultura da mediação, a gente tem que aceitar dentro de nós primeiro, né? Então a gente precisa se tratar como mediadores, a gente precisa levar pra nossa vida pessoal, pro nosso relacionamento, a ideia da mediação, né? Então mesmo que você não vai seguir a carreira profissional da mediação, que você não vai se tornar mediador, mas que você leve esses princípios adiante, que você leve esses aprendizados adiante, isso para sua família, para suas relações, e assim a gente consegue movimentar essa cultura que eu acho que todo mundo já concorda que é algo positivo para todos, né? Sim. Excelente. Que lindo. Luiz Felipe. Que lindo, que muito isso? bom. Muito bom. Bacana, é isso mesmo. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Coisa É isso, boa. pessoal. Muito Gratidão obrigada, aí. gente. Curtam, E compartilhem. até a próxima. Gente, ó, lembrando, hein? E a gente lembrando... se vê num próximo podcast, porque eu sou rata o próximo, de podcast. né? Acho que já veio mais que eu já aqui. Gente, lembrando que esse Semicast, esse podcast vai ficar aqui online. Ah, gente, seguinte, lembrando, muito importante, é o seguinte, a gente tava falando aqui da meta de 10k, de 10 mil seguidores no YouTube, e temos um presentinho. Pode pegar, cara, vai pegando aí devagarzinho aí. É o seguinte, se a gente alcançar esses 10 mil seguidores no YouTube, a gente vai disponibilizar, durante um tempinho a gente vai abrir uma janelinha para as pessoas se inscreverem gratuitamente no curso de comunicação não violenta, o CNV aqui do CM. Vamos liberar essa inscrição gratuita. Essa inscrição gratuita vai ser assim, são poucos dias, tá? Então, se a gente alcançar os 10 mil, a gente vai liberar no iniciozinho de setembro para vocês poderem fazer as aulas do curso de CNV. Beleza? Então as aulas vão ser liberadas para vocês se a gente alcançar os 10k. Então, ó, compartilhe, vambora. Vamos lá, gente. Corre. Manda aí nos grupos que vai valer a pena, viu? É isso. É isso, pessoal. Até o próximo CMcast. Um abraço.